Olá! Nesse bate-papo que eu faço com o Fernando Becker, advogado, formado pela Mackenzie de São Paulo, com mestrado na Universidade de Nova York, ele conta como é que é o dia a dia de um advogado que trabalha num escritório de advocacia, com quem ele se relaciona, como é que é o dia a dia, quais são os desafios, quais são as coisas mais interessantes de se trabalhar com direito empresarial. Ele dá algumas dicas valiosas para você que está pensando em cursar essa graduação. Conta um pouquinho ainda de o que ele vê como futuro do trabalho e como é que o mercado e toda a dinâmica atual vai influenciar na profissão. Assiste, repassa para quem possa se beneficiar dessa informação e curte o canal. Bom dia, Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Muito obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer participar dessa conversa tão legal para ajudar os jovens. Obrigada. Fernando, o Fernando ele é advogado, formado em Direito, por onde mesmo, Fernando? Pelo Mackenzie. Isso, maravilha. E ele vem atuando em escritório já há alguns anos. Ele vai contar um pouquinho da carreira dele, da trajetória. E a ideia hoje dessa conversa com o Fernando é a gente falar sobre a atuação do advogado em escritórios de advocacia, que é muito diferente da atuação numa área pública, dentro de empresa. Então, esse vai ser o nosso foco da nossa conversa. Vamos lá? Vamos sim. Muito bom. Fernando, se você puder começar contando, primeiramente, como é que foi a sua escolha pela graduação em Direito? Eu sempre me interessei mais pela área de humanas, né? E aí a história, geografia e o direito também tive uma influência de um tio que é advogado, mas eu sempre acho que essa questão da justiça ou de entender como que as coisas funcionam, quais são as influências, sempre teve dentro de mim. E aí na hora do terceiro colegial, eu sempre quis fazer direito, e aí no terceiro colegial eu fiquei um pouco na dúvida para ver se não era só por conta das influências, fiquei um pouco na dúvida, mas acabei escolhendo seguir na carreira no Mackenzie, né? Na graduação. Legal, bacana. E aí, se você puder contar, então, brevemente para mim, como é que foi o desenrolar da sua carreira? Porque carreira é uma construção, né? Então, como é que você fez a sua carreira até o momento? Eu comecei a trabalhar muito jovem, isso é comum, né, na graduação de Direito, então logo no final do primeiro semestre eu fiz um estágio num escritório de contencioso, fiquei lá 1 ano e 4 meses, foi muito interessante para entender como que funciona mesmo o judiciário, né? Hoje é um pouco diferente que a maioria das coisas estão online, mas a gente tinha que ir na vara pública, né, ver como que eram os processos. Isso me ajudou nas matérias de processo civil a entender, não ficar tanto na, na teoria, né, e você Uhum. ver como funciona mais na prática. E aí já faz o meu 11º ano, eu mudei para um escritório grande em São Paulo, né, e eu já estou lá há um bom tempo. E aí, pela carreira, eu consegui fazer o meu LLM, né, que é uma pós-graduação em Direito. O escritório que eu trabalho me patrocinou, então eu tive essa oportunidade de fazer esse curso. E agora eu estou fazendo um trabalho como international lawyer, né, advogado internacional, nos Estados Unidos também, como se fosse um desdobramento da oportunidade de ter estudado fora do Brasil. Que bacana, que legal. Você passou, Fernando, por algumas áreas diferentes dentro do escritório, fazendo sua carreira em escritório, até você Eu, chegar onde no seu foco maior? eu sempre trabalhei com direito empresarial, acabei mudando os sócios que eu trabalhava, então eu tive uma oportunidade muito legal, que é de trabalhar com diferentes partes do direito empresarial, então desde emissão de dívida, reestruturação de dívidas, financiamentos internacionais, M&A, então acabou que deu para criar uma boa noção do ciclo da empresa, né? Quais são os diferentes
necessidade, seja de capital, seja comercial ou até de um investimento. Então, eu sempre trabalhei no empresarial mais amplo e me ajudou muito a passar por todas as possíveis necessidades, né? Então, acho que o direito empresarial ele é muito um instrumento que vai depender do que a empresa está funcionando. Então, acho que essa minha multidisciplinaridade tem ajudado bastante. Bacana, maravilha. E me fala um pouquinho como é que é o dia a dia da atuação de um advogado num escritório, né, de advocacia. Como é que é o seu dia a dia? Como é o seu ritmo de trabalho? O, o ritmo de trabalho e o dia a dia acabam mudando ao longo do tempo da profissão, né? Mas acho que não dá para deixar de lado, né, que é um dia a dia puxado na maioria das vezes, são longas horas de trabalho, a gente fica mais em frente ao computador, ainda mais agora com os Zooms, né, mesmo as reuniões estão sendo mais em frente ao computador. Então, é um trabalho, ele não é solitário, porque você acaba interagindo com outros advogados, trocando comentários e discutindo a minuta, mas ele é bem... Você precisa estar focado e o trabalho é um pouco mais individual na forma de fazer. Ele não é totalmente individual, porque tem essas trocas de comentários, mas ele é bastante tempo você em frente ao computador. Tá, ok. E aí eu ia te perguntar isso, quais são as pessoas com as quais o advogado de escritório se relaciona no dia a dia, no geral, não pensando somente na sua área empresarial? Em geral, o advogado é uma profissão que você tem contato com muitas pessoas, né? Então, acho que a habilidade de você entender seu interlocutor, ou com quem, né, com quem que você está falando, o que você precisa. Então, a gente vai conversando desde advogados, né, colegas nossos nas empresas, como também profissionais de outras áreas, então, que não têm um conhecimento tão técnico, que eles estão interessados mais no resultado. Então, mudando com quem você está falando, tem que ver quão técnico que você vai ser no seu e-mail ou na ligação telefônica. Então, o advogado acaba conversando com pessoas de diferentes backgrounds, né? E também tem um pouco de resolver a burocracia, que o advogado acaba falando desde o motoboy, quando precisa resolver, entregar alguma coisa, coordenar a coleta de assinaturas ou outros documentos, né? Então, eu acho que eu vejo o advogado, principalmente no começo da carreira, é um facilitador de resolução de problemas. Então, tem que conversar com as pessoas de várias áreas. Ok, ok. Eu estive batendo um papo no outro dia com uma advogada de uma empresa no Rio e ela estava me falando isso, que esse é um desafio do advogado também, adequar a sua conversa, o seu diálogo que você mencionou aos outros, porque as pessoas não necessariamente têm uma formação em direito e acaba ficando muito técnico e até difícil, né? Moroso para a pessoa, é difícil a pessoa entender. Então, você acha que essa é uma habilidade que é importante para o advogado, a questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, da comunicação, seria Sem dúvida. importante? Tanto na minha área, que é mais empresarial, para você ter uma negociação, você entender o outro, o que ele está precisando, ou qual que é o valor mais importante que ele está tentando atingir, essa empatia de você entender quais são as prioridades do outro, faz com que o processo seja mais tranquilo e de sucesso, né? É fundamental essa habilidade socioemocional da empatia, né? Tem algumas outras que eu destacaria também. Por favor, pode falar. Eu acho que é muito importante na carreira no escritório de advocacia a resiliência, porque é uma carreira que as pessoas não têm noção, mas que é uma frase dos mais velhos, que a carreira da advocacia ela não é uma corrida de 500 metros, ela é uma maratona de 42 quilômetros. Então, você tem no começo da carreira uma curva de aprendizado muito grande, muita demanda de horas, e isso acaba mudando um pouco mais para frente, mas você precisa, como na faculdade a gente aprende as bases, né? Você vai aprender os princípios e como o direito é um negócio dinâmico, como a sociedade muda, o direito também muda para acompanhar a sociedade, né? Tem até um delay do que a sociedade acaba mudando antes do direito.
Então, para você entender os casos, às vezes eles são mais complexos do que a gente estuda na faculdade, ou tem outros conceitos que você não viu no detalhe. Então, o começo da carreira, você demora uns 6 meses, um ano, para entender a área que você está mexendo, ver todas as dinâmicas, não só as coisas técnicas, mas as pessoas que você está trabalhando, que nem a gente conversou antes da empatia. Você, normalmente, uma característica do advogado é ter diferentes chefes, né? Você não vai ter só um. Então, e cada um tem um estilo de escrever, alguns são mais prolixos, outros são mais objetivos. Essa inteligência emocional, de você entender a pessoa e poder ver outros documentos que ela preparou antes, é muito importante para você se dar bem também com os seus líderes, né? Então, não adianta, se eu tenho um chefe que ele é objetivo, se eu perder 3 parágrafos para escrever um negócio ou colocar numa linguagem mais rebuscada, essa pessoa não vai gostar, mas talvez um outro é mais o estilo dele. Então, acho que tem um tempo para você entender a questão técnica, né, que você não vê tudo na faculdade, e um tempo para entender o funcionamento do escritório. E hoje, nos escritórios maiores, eles estão sendo profissionalizados, né? Então, você tem uma adaptação também de entender a cultura da empresa. É, e, e isso faz tudo parte da adaptação. E aí, acho que a gente falou em resiliência, né? Porque tanto por ser longo, quanto de ter a agenda complicada, e acho que uma das dificuldades da carreira é que às vezes você faz um plano na semana e acaba tendo que desmarcar, porque algum problema de algum cliente surge, você tem que se adaptar. E acho que é muito importante também cumprir os prazos, né? Então, ter a habilidade socioemocional de você sempre vai ser demandado, porque as pessoas, se você dá conta de uma coisa, a pessoa vai te passar outros assuntos, mas também faz parte da sua inteligência emocional de controlar seu fluxo de trabalho, porque não adianta você falar 10 sims e fazer um trabalho que não vai ficar legal, é melhor você falar alguns nãos e entregar um trabalho de qualidade. Acho que isso se aplica para todas as profissões, mas no direito ele é muito importante. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Essa gestão do seu tempo, né? A sua capacidade também de dizer não. Você tem várias habilidades aí que você está mencionando, né? A questão da leitura do outro, leitura de cenário, a curiosidade, você falou, não diretamente, mas você ter curiosidade de entender, né? Entender as economias, entender o negócio, o mercado, né? Enfim, o contexto cultural, né? De um país que você está lidando, de uma cultura, enfim, tem muitas habilidades bacanas e bem importantes. Muito legal. Só voltando um pouquinho atrás, Fernando, o que você acredita que seja assim uma vantagem da formação do direito, da graduação em direito? O que ele permite, enfim, independente até de onde a pessoa vai atuar, porque às vezes até vai atuar fora do escritório, de uma área pública ou de uma empresa. O que você acredita que é uma vantagem dessa formação? Que é o que um jovem muitas vezes quer saber. Eu acredito que a formação quando eu estava na faculdade, né, os mais velhos falavam, mesmo se você não for ser advogado, vale a pena você prestar direito, porque cria um conhecimento maior. E eu não tinha muito essa noção durante a faculdade, mas hoje, já faz alguns anos que eu me formei, eu acho que isso é muito verdade, porque acho que o direito te ajuda a ter um entendimento sistêmico, então, a entender quais são as regras de um determinado pacto social, pode ser de uma lei, pode ser de um costume, pode ser de uma governança interna, né? Mas você entender como que as regras funcionam, e aí, quando você consegue ver, além de como as regras funcionam, quais foram os valores que tiveram presentes para definir aquelas regras. Então, o direito é uma arena de combate da democracia, porque você consegue ver as influências dos grupos, quais são os princípios que estão rolando. Isso não é um negócio estático, está sempre sendo influenciado e vão ter alguns atores que vão tentar aumentar aquela interpretação, deixar ela de uma forma melhor para a sociedade. Então, é o entendimento sistêmico, né? Ver quais são as regras que permeiam aquele sistema, entender como que você pode atuar para favorecer os interesses de determinados grupos e lembrar que é uma coisa que está sempre em mudança. Então, acho que tem a parte mais objetiva de quem vai trabalhar com escritório e trabalhar como advogado, né? De entender as leis,
mas tem uma parte sociológica que o direito ele é muito forte, né? E acho que a gente está vivendo muitas discussões de emancipação dos grupos minorizados, né? E o direito tem um papel fundamental nisso. Sem dúvida, obrigada. Muito obrigada pelo esclarecimento. E até falando dessa questão de futuro, né, de olhando para frente, o que você vê, Fernando, que são assim algumas tendências do mercado, enfim, que vão impactar essa profissão, né, a profissão do advogado, enfim, como é que você vê o futuro do trabalho na carreira do direito, assim, na sua percepção, que você tem visto, como é que você imagina? Por favor. Eu sou entusiasta, né? Acho que a gente está vivendo esse momento de mudanças tecnológicas muito bruscas, um grande desafio ambiental, né, e social, porque a questão climática ela não é só ambiental, ela é social também. E como a gente falou antes, né, o direito ele muda muito rápido, o mundo muda muito rápido e o direito tem uma certa atraso de como que essas regras vão funcionar. Então, aquilo que a gente falou antes de quais são as regras, como que é o sistema, tá tudo em discussão, essa formação por exemplo, a gente tem uma tendência muito forte, são as questões de ESG e de impacto, né, que são questões ambientais, sociais de governança para você levar em consideração a tomada do investimento, né? E essas regras estão tudo sendo feitas, preparadas. Tem um grande desafio que não só o que está na lei que você tem que seguir, mas muita criatividade de como você vai amarrar e fazer com que isso de fato funcione. Então, eu acho que quando a gente estava na faculdade, ficava ansioso se ia mudar ou não ia mudar os códigos, né, de processo civil, de código civil, e essa era a grande preocupação. Mas acho que uma coisa desafiadora para os próximos é que tudo vai mudar, porque você vai ter muitos empregos sumindo, novas legislações, por exemplo, regulação das mídias sociais, dos dados, como que isso vai funcionar para todos. Então, isso está em debate, em constante mudança, e os advogados vão ser fundamentais nesse processo. Claro, muita coisa vai mudar, o que é mais um trabalho que o computador poderia fazer, como uma auditoria. Claro, aí a tecnologia vai entrar, mas tem um trabalho que eu acho que é insubstituível, que é essa relação de agência entre as determinadas partes que o advogado vai ter que continuar fazendo, analisando, pensando as regras, que não é só ver como elas funcionam, né? Tem um papel de você falar, pô, eu acho que deveria funcionar de outra forma, então vou escrever um artigo para influenciar o debate público. Então, eu vejo que vai mudar muito, alguns trabalhos vão mudar, mas a profissão não vai desaparecer. E eu acho que as tendências, eu diria, a questão de dados, de ESG e compliance, acho que está muito na moda, e até a questão do dinheiro, né? A gente fala de criptoativos, todas as questões que são buzzwords, né? Que todo mundo está querendo saber como acontece, NFT, tudo isso acaba passando pelo direito, para ver como ele funciona ou como deveria funcionar. Bacana. Ou seja, para quem tem aquele receio, putz, será que vai terminar? Eu não vou ter mais espaço? Enfim, o advogado vai ser substituído pela máquina? Isso não vai acontecer, porque tem muita coisa que é insubstituível, né? É só o ser humano que pode fazer. E tem um pouco eu falei mais da minha experiência de empresarial, mas isso se aplica para os processos também, porque você vai ter as discussões da lei, aí você vai falar, você não fez isso, e você vai ter precisado do advogado para discutir como que aquilo foi feito. Então, não se aplica só no direito empresarial, né? E acho que toda semana aí abrem novas oportunidades, você vai vendo as notícias e vê, pô, isso aqui tem a ver com a própria guerra com a Ucrânia, né? As sanções que a gente viu sendo feitas ao longo do mundo. Nós estamos em muitas transformações. Sim. E isso vai passar pela área jurídica. Certamente. Tendo adaptabilidade, os advogados vão ser sempre necessários, né? Muito bom. E para a gente finalizar, Fernando, se você pudesse falar para o jovem que está aí pensando em seguir a carreira de advogado, enfim, e já pensando eventualmente até quando estiver na faculdade, o que você acha que você gostaria de dar de dica, né, para esse pessoal que você gostaria até de ter ouvido quando você estava lá, ou que você recebeu essa dica lá na graduação? O que você diria que é a sua dica de ouro?
Acho que são algumas coisas, né? A primeira acho que seria, durante a faculdade, estar aberto e estar atento e ter uma base boa de direito civil, direito penal. Acho que no começo você fica sem saber muito o que você quer fazer, então, e os primeiros anos da faculdade você acaba usando em outras matérias, então ter uma base muito forte desses conceitos, porque o resto, por mais que seja específico, você vai acabar usando esse conhecimento. E aí, acho que uma dica importante também no direito, e aí eu não sei, não precisa começar tão cedo como eu comecei, né, no final do primeiro semestre, mas eu acho importante você passar por estagiar junto com a faculdade e começar não muito tarde para você poder trocar e ter outras experiências. E isso eu acho muito importante. E aí, também não estou falando que a parte acadêmica não é importante. Se nos primeiros anos você quiser também explorar, fazer uma iniciação científica, para ver se você gosta, porque depois você pode fazer um mestrado, e essa parte analítica é super importante. Então, seguir uma carreira acadêmica, né, também. Existe essa uma carreira possibilidade. acadêmica. Também, e que às vezes concomitante com o escritório, também pode se dar aula, né? Sem dúvida, concomitante com o escritório, e acaba sendo importante, por exemplo, nesses que a gente está discutindo dos novos temas jurídicos, você ter a base da academia pode te ajudar a escrever artigos e fazer memorandos. Então, criar diferentes coisas para você atuar, né? Então, estagiar, buscar coisas na faculdade e ter uma bases fortes dos fundamentos do direito. Sim, muito bacana. Ou seja, aproveitar o período ao máximo, né, da graduação para estudar, aprender, né, que é tão importante, e também trabalhar e se testar, se experimentar desde cedo, até para ver o que gosta mais, né, onde se identifica mais. Para poder não chegar lá no 5º ano, fazer o primeiro estágio e não gostar, ter mais um pouco de tempo para poder trocar de lugar, porque como a gente estava falando no começo da entrevista, né, advogado é só uma das profissões, você ainda vai enfrentar as carreiras públicas, outras possibilidades, né, que você tem. Então, é importante você conhecer e estar de cabeça aberta para as possibilidades. Muito bom. Muito obrigada, Fernando, por todas as informações tão importantes, e eu te agradeço bastante. Foi um prazer, espero ter contribuído. Com certeza. Vou parar nossa gravação. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.